propriamente dita, tá? Da maturidade cristã, propriamente dita, vamos falar um pouco disso no dia de hoje, vamos pensar e meditar juntos sobre isso, e na aula que vem a gente vai falar de um outro assunto que eu vou comentar mais adiante. A maturidade cristã não é medida pelo tempo que alguém está na fé, mas pelo quanto Cristo foi informado em sua vida. Tá? Esse módulo aborda o compromisso prático com Jesus, a entrega, a renúncia e os relacionamentos com o testemunho pessoal em evangelizar e cumprir o ID de Jesus. Vamos começar a fazer uma consideração aqui, né? Porque existe sempre uma confusão. A maturidade cristã não é medida pelo tempo que alguém está na fé. Perfeito. Não me interessa quanto tempo está na igreja, não me interessa como é que está a sua vida com Deus enquanto você pratica a palavra de Deus. Tá? Mas também tempo importa para algumas coisas. Ok? O apóstolo Paulo, nos seus conselhos a Timóteo, fala que para alguns cargos a pessoa não pode ser o quê? Neófito. Então, me perdoe os pregadores mirim, isso não funciona para mim. Não funciona. Certo? A pessoa tem que estar experimentada na fé, porque como diz algum versículo que a gente vai, de repente vai passar por ele aqui, né? Aquele que tem as suas habilidades exercitadas. Entendeu? E só pela prática você alcança isso. Então, se por um lado me interessa muito pouco, para mim, para você, para o Espírito Santo, o tempo que uma pessoa tem de igreja, de presença ali, né? Isso necessariamente não é a coisa mais importante. O que importa é que a pessoa pratique a sua palavra, que a pessoa tenha a sua vida e diga a Deus, que importa que a pessoa tenha o seu coração transformado, remido, lavado, entregue nas mãos do Senhor. Isso é o que importa. Por outro lado, em termos de igreja, em termos de eclésia, né? Em termos de igreja, em termos de ensino, em termos de ensino de autoridade, é importante que a pessoa seja experimentada na fé. Não dá para sentar na janela desde o início. Né? Por quê? Porque, como diz o texto, para que a pessoa não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então, o tempo, nesse sentido, o tempo de igreja é importante. Então, os pregadores mirins, para mim, não funcionam. Né? Os pregadores mirins, para alguns podem ser bênção, para alguns, para mim, isso não funciona. Acho que tem uma coisa errada aí nesse negócio. A gente tem que ter cuidado com isso. Ok? Pregação, né? Asterisco, né? Mas, por exemplo, mais vivência, né? Às vezes a exaltação. Exatamente. Cara, se você quiser, você vai no seminário, faz uma pregação aí sobre perdão. Ok. Essa é uma coisa legal, né? Mas vida cristã é isso. Vida cristã é a prática, é a vida, é a experiência de vida, né? É esse tipo de coisa que meninos ainda não têm, né? Então, só saber conhecimento, ele por si só não é o suficiente. A gente precisa aliar o conhecimento à prática da fé. E algumas coisas só vêm com o tempo mesmo. Tá? Então, sim, a maturidade não é medida pelo tempo, mas o serviço, acho que o tempo é importante. Tá? Professor, um ponto importante, quando a gente está olhando isso aqui, a gente está olhando a maturidade para você gerar filhos, né? E aí, um novo convertido, pelo testemunho dele, apesar de não ser um neófito, pode gerar filhos espirituais, mas nesse aspecto, né? Mas eu concordo que existe um outro aspecto muito importante, que a maturidade se vem pelo tempo, né? Exatamente. Acho que eu sou um excelente exemplo disso, porque quando eu me converti, fui chamado para a igreja como um jovem menino na época. Então, um jovem, novo na fé, ele pregou, ele me levou para a igreja, ele insistiu comigo, e eu estou na igreja por causa daquele rapaz. Doido demais. Moleque, é doido. Hoje nem na igreja está. Nem quer nada. Mas naquela época, ele foi usado para pregar o evangelho para mim, falar disso para mim. E cá estou até hoje. Entendeu? Figuraço. Eu devo ter hoje, figuraço. Mas o pequeno Samuel também, né? Exaltando o próprio sacerdote. Né? A vivência em si, né? Não impede, né? No caso, é conduzir outros nesse sentido, né? Exatamente. Então a gente só tem que ter cuidado aí, quando a gente falar de tempo de igreja. A gente tem que saber exatamente do que a gente está falando. É importante? Não é importante. Você precisa ser um teólogo para falar de Jesus para mim? Você não precisa ser teólogo para falar de Jesus para mim.
mas existem certos aspectos de que a vivência da prática da fé, o serviço, eu acho que ele é importante. Tá? Esse módulo aborda o compromisso prático com Jesus, né? Entrega e renúncia, eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai falar sobre isso depois, e os relacionamentos no testemunho pessoal em evangelizar e cumprir o índio de Jesus. Alguém pode ler para mim Lucas 2,52, por favor? Eu achei que posso ler. Por favor. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Maturidade é um tipo de coisa que envolve tudo. Crescia Jesus em estatura física, sabedoria, conhecimento e graça espiritual. Então ele crescia em todos os aspectos. Crescia no aspecto físico, crescia no aspecto racional, de conhecimento, ele estudou para coisa, entendeu? E também na graça de Deus e dos homens. Ele também, além do espiritual, ele tinha um bom testemunho e crescia na graça de Deus, por assim dizer. Legal? Então, maturidade tem a ver com esses três aspectos de crescimento. Veja que o crescimento físico ele foi importante, mencionado, o conhecimento intelectual ele foi importante, foi mencionado, e o crescimento espiritual também. Okay? E o testemunho, o crescimento, né, de relacionamento, né? Ele crescia na graça de Deus e dos homens. Okay? Então, o seu relacionamento também. Amém? Visão geral do módulo, né? A maturidade espiritual, a gente falou da nossa infância, falou do crescimento, dos dons e dos frutos. Agora a gente vai falar da maturidade. Né? O foco principal é o compromisso prático com Jesus em segui-lo, imitá-lo e discipulá-lo. Nossa igreja tem um foco muito grande na questão do discipulado. Né? Entrega, renúncia e relacionamentos no testemunho pessoal. Né? A pergunta é: a quem estou seguindo e a quem estou formando? Discipulado é um negócio muito... Eu sempre considerei a questão do discipulado um negócio muito sério, porque você está falando de Jesus com outras pessoas. Eu já dei meu testemunho aqui de que eu não fico muito à vontade de dar aula para criança, né? Porque criança repete, pega muito fácil as coisas que você fala e você tirar aquilo depois. Eu fico muito preocupado com a responsabilidade que ele tem disso. Se eu falar uma besteira aqui, passou uma cela para me dar um puxo rei, né? Mas domingo que vem eu vou fazer errado. Pessoal, errei o versículo, errei a interpretação. Foi mal, vamos de novo aqui, vamos explicar novamente. Tudo vai ficar bem. Com criança isso não funciona. A coisa vai ficar ali, né? E vai ficar. Então eu fico preocupado. Discipular é um negócio muito importante. Entendeu? Então discipular requer que você se interesse pela pessoa, ao mesmo tempo que você precisa olhar a sua vida para que tenha pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado da palavra de Deus. Então, discipular ele é complicado para a pessoa que se propõe a discipular. Ela tem que ter o olhar do outro, né? Se preocupar com a vida do outro, mas ao mesmo tempo se preocupar também com a sua. De tal forma que aquilo que você esteja passando não seja nada mais, nada além do que Cristo. Amém. Entendeu? Né? E, enfim, né? Um relacionamento de discipulado é diferente, por exemplo, os meninos, né? Todo mundo viu Star Wars, né? No universo de Star Wars você tem o mestre e o Padawan. O Padawan, ele servia o mestre Jedi durante toda a vida dele, mas ele servia em todos os aspectos e era quase um escravo. Ele fazia tudo que ele mandava, fazia todas as coisas, né? E ele recebia em troca o conhecimento. É uma relação muito parecida, por exemplo, como existia, por exemplo, na época de Sócrates, né? O pessoal pegava, servia Sócrates de uma certa maneira, servia aqueles filósofos e recebiam dele o conhecimento. Mas a diferença é que o Padawan, ele era quase escravo, entendeu? Ele não tinha vontade, ele fazia tudo que o mestre dele mandava ele fazer, ele abandonava toda a vida e servia aquele cara. Ele servia lá o mestre dele com o objetivo de se tornar um mestre Jedi, um mestre Sith, ou qualquer coisa do jeito. Entendeu? O nosso discipulado, ele é um pouquinho diferente, porque o objetivo do Padawan é ser igual ao seu mestre pessoa, mas a gente, enquanto discipulado, a gente não mostra a nós, a gente mostra a Cristo.
A atenção é desviada para nós. A gente usa da nossa experiência para apontar Cristo, para que essa pessoa seja parecida com Cristo e não conosco. Não é essa a questão. Ok, Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ok. Entendeu? Mas o Paulo também sempre tinha o foco de que as pessoas tinham pleno conhecimento de Deus. Então o discipulado, ele sempre tem o foco de fazer com que o seu discipulando, ele tenha os seus olhos voltados para ele e aproveita da sua experiência, da sua fé, para que você tenha a perspectiva correta de quem é Cristo e aprender dele, como conhecer ele, e desenvolver aí a sua própria vida com ele. Entendeu? Então, de novo, discipular é importante. Jesus disse para a gente discipular, nos ensinou para que a gente possa ir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade. Porque as bases da fé de uma pessoa nova na fé está baseado naquilo que você falar. Entendeu? E se você não é uma pessoa bíblica, se você não é uma pessoa que está baseada na palavra de Deus, que tipo de fé você vai estar falando nessa pessoa? Até que momento que você está vivendo como discipulador para transmitir os ensinamentos, porque assim, a pessoa tem que ter a sede de conhecer Cristo e ter alguém que ajude a chegar nesse conhecimento, mas é uma responsabilidade muito grande de quem está discipulando, porque assim, nós não somos os mesmos todos os dias. Então se você tiver um dia, assim, não é descrente, mas um dia mais, você pode correr o risco de fazer algum comentário que para aquela pessoa, naquele momento, ainda está mais vazia de conhecimento. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Sobre isso tem dois pontos. Sim, você precisa ter cuidado de você mesmo. Tem que ter essa firmeza. A questão do discipulado é negar a si mesmo, a gente vai falar isso lá na frente. Você tem que negar um pouco de você ali e discipular. Procurar fazer com que as coisas que você tem na vida não influencia a correta pregação do Evangelho. Okay? Por outro lado, isso é um aspecto que eu acho importante na questão do discipulado, porque no discipulado, de novo, você aponta para Cristo. Então, isso não quer dizer que você vai mostrar para o seu discipulando quão perfeito você é. É excelente, na minha opinião, que o seu discipulando entenda quais são as suas fraquezas. É excelente que o seu discipulando entenda quais são as suas dores. É excelente que o seu discipulando entenda quais são os seus problemas. Porque dali ele vai aprender como uma pessoa madura na fé enfrenta os problemas. Se você se mostrar como um super-herói para ele, esquece. Isso não é discipulado. Isso é guru, é budismo, é outra coisa. É outra coisa. Mas a partir do momento que o seu discipulando entende que você é uma pessoa que tem problemas, que você tem luta, que você chora, que você fraqueja, é isso que você vai mostrar para ele. Porque agora também eu vou te mostrar como o cristão vive esse tipo de coisa. Esse é o melhor ensinamento. Se você tentar se mostrar para o seu discipulador como uma pessoa perfeita, você vai estar trazendo uma carga sobre você que não faz sentido. E você não está mostrando Cristo. Eu acho que Cristo na nossa vida é muito isso, como Cristo se encaixa nas dores da vida. E é isso que você vai passar para o seu discipulando. Meu discipulando, estou com problemas no meu trabalho. Estou com perigo de ser despedido. Posso ter problemas de pagar as minhas contas. Vamos orar. Vamos reagir a isso com fé. Me ajuda nisso? Porque é assim que crente faz. Os crentes não vai se desesperar. A gente vai colocar as coisas diante de Deus. Você vai ensinar isso para ele. Mas você não vai se colocar como super-herói. Não, tudo posso, aquele fortalece. Não tem sentido. Não é assim. Não, estou fraco, estou preocupado, tenho filho para sustentar. Queridão, vamos procurar juntos aqui uma palavra de Deus, que a palavra de Deus nos auxilia nisso. E vamos embora. E vamos sofrer junto. Entendeu? Então, isso é discipulado. Qualquer coisa diferente disso, eu sou o super-homem, eu sou o seu guru, isso é coaching. Enfim, Até porque a Bíblia mostra os dois lados, Um Davi que matou Golias e um Davi que caiu em adultério. Exatamente. Ela não esconde essas questões. É isso aí, tá? Esse módulo explora como a maturidade espiritual se manifesta na capacidade de gerar filhos espirituais, demonstrando que o verdadeiro discípulo não apenas segue a Cristo, mas também conduz outros a seguir ele. Tá? Vamos lá. Gerar filhos espirituais é um sinal de maturidade cristã.
Isso é um fato, né? A partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, a sua vida, ela transmite luz, espelha a luz, espelha a vontade de Deus, né? Gerar filhos espirituais é uma consequência, né? Já falei para vocês aqui que a palavra de Deus é a nossa luz, mas nós somos a luz do mundo. E o que a palavra de Deus é para nós temos que ser para o mundo. Ok? Então, né, é uma consequência nacional, né, uma consequência natural e um sinal de maturidade, a geração de filhos espirituais. Agora, geração de filhos espirituais, né, a gente sempre não procura evitar o pensamento de quantidade, mas qualidade. Ok? Testemunho pessoal e evangelizar e cumprir o vídeo de Jesus é mais que ensino, é vida gerando vida. E é isso que eu comentei para ela. O que é vida gerando vida? É a minha vida, com todas as suas idiosincrasias, com todos os seus problemas, com todas as suas lutas, com todas as suas dúvidas. Tudo isso, né, gerando vida. Né? Ou seja, onde Cristo está no meio da minha vida, que é um misto de alegrias e tristezas, e de lutas e de vitórias, e de derrotas. Onde é que Cristo está nisso? É isso que a gente tem que passar por cima. É isso que a gente tem que saber lidar conosco mesmo. Né? Eu vou falar sobre isso, sobre maturidade espiritual, mas ao mesmo tempo é isso que a gente tem que transmitir para o nosso discípulo. Entendeu? A pessoa que está nos acompanhando, que está junto da gente, acho que é isso que a gente não mostrar perfeição. Isso não funciona, isso não se sustenta. Né? Só vai dar burnout. Entendeu? Isso não funciona. Então, o que a gente tem que passar para ela é quem você é. E onde Cristo te auxilia a viver uma vida cristã melhor e mais sadia diante das lutas e problemas que você tem e das idiosincrasias da sua vida. Tá? A maturidade espiritual não está relacionada ao tempo de conversão, confirmando nisso, mas à obediência e à formação do caráter segundo Cristo. Né? A origem desse curso daqui ele é muito voltada para isso, né? Não só conhecimento, mas principalmente caráter. Né? O caráter cristão. Crente precisa ter caráter, parece até óbvio, né? Mas é difícil hoje em dia. Crente precisa ter caráter. Não só um caráter no mundo, mas um caráter especificamente cristão. Um tipo de caráter que tem uma visão cristã em relação às coisas do mundo. A gente precisa formar esse caráter cristão. O cristão ele tem que ter caráter no sentido de moral e de ética, mas também ter um caráter, ou seja, um tipo de postura que expresse sua fé diante do mundo em que ele vive. Ok? Então, isso é a maturidade. Eu vou falar sobre isso também um pouquinho na frente. Só forma outros quem primeiro foi formado por Cristo. E aí tem dois pontos. Né? Sim, você só tem condições de formar se você foi formado. Se você tem algo em formação, o problema é que a gente tem informação todo dia. Né? Então você não vai esperar achar que está formado, porque se você achar que está formado, tu também está errado. Né? Então assim, você não vai esperar estar formado para formar, para pregar, para evangelizar. Né? Eu venho de uma igreja pentecostal, tradicional, né? E para quem foi peteca, que nem eu, deve lembrar da época que você só podia evangelizar se fosse batizado no Espírito Santo e falasse línguas. Se você não fosse batizado no Espírito Santo e não falava, você não podia evangelizar. Lamento, você não está preparado, formado, você nem crente. É isso. Então, se você for esperar ser formado para falar de Jesus, ou para expressar, aí nunca vai acontecer. Então, né, eu acho que duas coisas. A gente tem que sempre estar buscando a nossa formação em Cristo, né, até por a questão da responsabilidade que a gente começou aqui, mas ao mesmo tempo, entendeu? Entender que se você tem Cristo no seu coração, aquilo que Ele te deu, tem que dar de graça. De graça recebeste, de graça dá. O coleguinha que vai no B1 da igreja, ele tem condições de pegar para o coleguinha dele, a linguagem dele, a experiência dele, na vida dele. Entendeu? Porque o que converte é a palavra. A palavra é vida. A palavra de Deus, ela carrega o peso da pessoa de Cristo. Quando você prega, isso é covarde. Quando você prega a palavra de Deus, o Cristo da palavra vai junto. Entendeu? Então não importa. Criança, pregou a palavra de Deus, se aquela terra é terra preparada, vai dar bom. Não tem, tá tranquilo. Entendeu? Então é isso. Então, se por um ponto é importante você se formar
da melhor maneira para que você possa formar melhor os seus filhos na fé. Por outro lado, você não deve esperar a perfeição total do vai acontecer. Os discípulos foram enviados informação ainda, né? Oi? Os discípulos Foram enviados informação, é o treinamento, é isso, é exatamente isso. Então, a verdadeira maturidade se manifesta quando o discípulo não apenas recebe, mas também se torna capaz de transmitir a vida de Cristo a outros, multiplicando assim o impacto do Evangelho. Alguém lê para mim, por favor, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Por favor. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. E a gente vai ler isso algumas vezes, mas Paulo tinha um desejo, olha, eu sinto dor de partos, eu tenho um desejo para que Cristo, você veja que a atenção não era nele, mas era que Cristo seja formado em vós. Em 1 Coríntios 4:15. Quer abrir a porta, querido? Melhor, né? Melhor não, esse cheiro de tinta vai matar a gente. Eu tô ruim, né? Você não tem percebido. No meu caso é. Eu estou doente desde quarta-feira. Eu estou 20 dias assim. Estou com febre todo dia. Tudo bom. Estou com febre desde quarta, quinta-feira. Não é de noite é que se sofre. 1 Coríntios 4:15. Eu vou ler na versão aqui que é uma paráfrase, tá? Eu escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Exatamente. Quero que vocês sejam adultos e não crianças mimadas. O que são crianças mimadas na fé, a gente vai dar uma olhadinha aqui na frente também, como é falar alguma coisa a esse respeito. Ok? Vamos lá. Então, de novo, né? A maturidade não é medida pelo tempo alguém está na fé, quando Cristo foi formado em sua vida. A maturidade espiritual é alcançada quando nos tornamos mais como Jesus Cristo. O alvo da vida cristã, o alvo da maturidade é nós sermos parecidos com Cristo. Em todas as esferas. Esse é o alvo, a gente vai ver isso um pouquinho na frente também. Esse é o nosso alvo. Sermos parecidos com Jesus. Por isso que na questão do discipulado, o foco não é você e o foco é Cristo. A gente tem que olhar a palavra de Deus, e isso é um aspecto importante. Eu li um comentário uma vez a respeito de leitura na palavra de Deus, acho que eu já comentei isso aqui, né? Quando eu era pentecostal ele deu uma contribuição importante na questão do evangelho brasileiro, né? Porque ele deu uma visão muito particular à questão do relacionamento com Deus. O pentecostal tem os seus problemas, né? Os pentecas, mas eles trouxeram uma contribuição, acho que é muito valiosa na questão do relacionamento pessoal com Deus. Porque, por exemplo, um estudo como esse, em igrejas tradicionais, você pegava a sua Bíblia e falava o seguinte: olha só, hoje estamos aqui na nossa escola, então vamos ler a palavra de Deus e vamos aprender o que a palavra de Deus está escrita aqui, o que nós podemos aprender desse texto. E você vai, você lê o texto, você aprende dele, e aprende bênção. Pentecostal não é assim. Pentecostal é diferente. Pentecostal, ele pega a sua Bíblia, ele abre o primeiro texto e ele fala o seguinte: vamos ver o que Deus tem para dizer para mim hoje, nesse texto. É diferente. Porque enquanto os tradicionais tinham uma visão de que a gente tem que aprender com a palavra de Deus, o pentecostal ele sempre teve um foco no relacionamento pessoal com Deus. Então ele abriu o texto, o que Deus quer falar comigo hoje nesse texto. É diferente, é uma abordagem diferente. Né? E olhando um comentário a respeito de como a gente deve abordar a palavra de Deus, a gente sempre tem a mania de, e por causa dessa herança, a gente sempre tem a mania de procurarmos a nós mesmos dentro da Bíblia. O que é procurarmos a nós mesmos da Bíblia? A gente vê a parábola do bom samaritano. Quem é você? Ah, eu sou o cara que estava todo rasgado, largado, ferido. Entendeu? Quem é você na parábola do semeador? Eu sou da semente lá, como se raiz era ruim pra caramba, eu sou essa pessoa que preciso melhorar. Quem é você? Então a gente tenta se encontrar na palavra de Deus e aprender daí. Ó, Jesus está falando comigo porque eu sou essa pessoa, eu sou o cara que está largado, eu sou a sua semente que foi oprimida pelos espinhos, eu preciso melhorar minha fé.
Mas essa é uma abordagem da palavra de Deus, você tentar encontrar a você ali, onde você se encaixa naquilo e procurar aprender. Só que a Bíblia, ela não é sobre você. É sobre Cristo. Então o que a gente deve, uma outra abordagem, é procurar na palavra de Deus Cristo. Aprender de Cristo. Quem é Cristo na palavra de Deus? Né? Quando Jesus ressuscitou, tinha discípulos no caminho de Emaús, todo mundo triste, porque você não sabe das coisas que aconteceram, né? O varão, o profeta, mataram, coisa horrível. E aí Jesus, o que ele fez? Né? Explicou nas Escrituras tudo que acontecia, tudo que nela constava a seu respeito em toda a Escritura. A escola dominical nota 1000. Né? Ele pegou com aqueles discípulos e mostrou aonde Jesus estava em todas as Escrituras, que no caso ali é o que a gente conhece como o Velho Testamento. Aonde ele estava em Gênesis, onde estava Jesus em Êxodo, onde estava Jesus em Levítico, onde estava Jesus em Número, onde estava Jesus em Deuteronômio, onde estava Jesus em Juízes, onde estava Jesus em Samuel. Ele mostrou aonde constava ele em todas as Escrituras. Isso é a escola dominical. Porque tudo vem disso, né? Não é nada. Né? Isso é a escola dominical. Então, é procurar, a abordagem da palavra de Deus, é procurar encontrar Jesus na palavra de Deus e aí ser formado nele, ser parecido com ele. E não necessariamente buscar a si mesmo dentro da palavra de Deus. Essa é uma outra abordagem que eu acho importante também, tá? Então, a maturidade espiritual é alcançada quando nos tornamos mais como Cristo Jesus. Filipenses 3, 12, 14. Por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. 3, 12 a 14. Né? Isso. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Exatamente. Então é basicamente o povo que a gente falou sobre discipulado, erros, falhas nossas. Esqueçam das coisas que para trás ficam, vamos pela direção para frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. Um ponto que eu quero destacar aqui mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Para o que fui conquistado? Eu fui conquistado para ser semelhante a Deus. Porque Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, a nossa meta, o nosso objetivo, tira todo o resto, é sermos parecidos com Cristo. Essa é a única meta, é a única coisa que a gente tem que ter na cabeça. Sermos parecidos com Cristo. A maturidade cristã requer uma reordenação radical das prioridades. E aí, né, já viu. Deixando de viver para se agradar e passando a viver para agradar e obedecer a Deus. A vida cristã é você reordenar a sua vida toda para que Cristo seja o centro dela, em todos os aspectos da sua vida. Isso é conversão. Isso é se converter a Deus. Isso é ser viver uma vida cristã. Viver uma vida piedosa. O que significa considerar Deus em todos os aspectos da sua vida. Isso é viver uma maturidade. Isso é ser maturidade cristã. Reordenar a sua vida. Algumas pessoas têm uma vida mais ordenada, outras pessoas têm uma vida mais desordenada. Viver uma vida cristã é ordenar a sua vida, centrando em Cristo. Procurando colocar Cristo, se é que a gente pode colocar dessa maneira, colocar a Cristo em todos os aspectos da sua vida. Considerar Deus em todos os aspectos. A chave para a maturidade é a consistência, constância. Hebreus capítulo 5, 13 e 14. Vamos lá? Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Exatamente. Por isso que a questão do neófito não funciona. Porque é pela prática que você tem, né, as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Por isso que a gente tem um problema com o neófito novo da fé. Por quê? Porque certas coisas a gente consegue com a prática. É vivendo a vida cristã. A vida cristã é uma coisa
durante um tempo, durante um bom tempo, a gente começou a achar, e também isso é uma contribuição um pouco pentecostal também, de que a vida cristã ela é muito subjetiva. É o seu relacionamento pessoal com Deus que importa. Para Deus é você e o seu coração. Então, que vida cristã é a vida que você vive na prática. É as coisas que você faz. As coisas que você faz é o que dizem se você é um crente. Não basta você ser alguma coisa, mas você também tem que parecer ser essa coisa também. Então, o que você vive na sua prática é o que define se você é um cristão ou não, né? Então é que ele fala, né? Todo aquele que se alimenta de leite é experiente, mas o alimento sólido é para adultos. Existem pessoas que ainda não podem receber alimento sólido. Sobre alimento sólido a gente vai tentar falar no ano que vem, né? Para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades cristãs. É na prática da vida cristã. Piedade não vem naturalmente daquilo que pratica. Bondade não vem naturalmente. Ainda mais na nossa sociedade muito egoísta, individualista, a gente tem que praticar a bondade. A gente tem que praticar a empatia, a gente tem que fazer força para dar atenção para as pessoas. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, tenho problemas com pessoas, né? Não consigo decorar o nome das pessoas, tenho muito problema com isso. Mas eu preciso fazer força para conversar com pessoas, olhar para pessoas, não ficar sozinho no meu canto, porque é assim. É pela prática que a gente tem nas nossas faculdades esse cara. Entendeu? Você vai para o inferno por ser uma pessoa introspectiva? Não vou para o inferno por ser uma pessoa introspectiva. Mas se isso atrapalha a minha prática cristã, eu preciso resolver isso aí de alguma maneira. Porque existem situações, né, em que isso é necessário. Você olhar no olho das pessoas, você gastar um tempo, você ouvi-la, entendeu? Você conversar. Nem todo mundo tem jeito para isso. Eu não tenho. Muito problema. Pergunto, não, eu acho que não, pergunto para minha mulher. Pergunto para ela quem eu sou. E pergunto sisudo, pergunto minha filha, Maria Eduardo. Eu falo pouco. Se você me deixar quieto num canto, eu sou muito feliz. Mas isso não funciona. Eu preciso praticar empatia, o amor, a bondade. Pela prática, né? É pela prática que a gente faz. Não tem, né, o amor de Jesus no meu coração. Pela prática da vida cristã e que a gente vai ser, que a gente realmente vai mostrar, que a gente vai estar realmente vivendo a vida cristã. Qualquer coisa diferente disso é sentimentalismo, não é? Né? Ser eficaz e frutífero no conhecimento do Senhor Jesus é a essência da maturidade espiritual. Eficaz e frutífero no conhecimento do Senhor Jesus é a essência da maturidade. 2 Pedro 1, de 5 a 8, por favor. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A prática dessas coisas aumenta. Vejam que é diferente, né? Não é questão de você sentar em um livro e só aprender. A prática dessas coisas aumenta o seu conhecimento de Deus. Porque, como ele está dizendo aqui, porque essas coisas existindo em vós aumentando, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, essas coisas existindo em vós vai fazer você aumentar o seu conhecimento de Jesus. Então, ok, é bem importante. Conhecimento da palavra de Deus, de Cristo, está ali. Bíblia, todo mundo que já me conhece sabe a importância que eu dou à palavra de Deus. Mas se você não praticar a sua palavra, você vai estar se abstendo, abstraindo ali de um conhecimento de Deus. Porque você vai ler, mas esse conhecimento vai embora. Por quê? Porque você não pôs ele em prática. Então a prática da vida cristã, ele reforça, né? Ele confirma o conhecimento de Deus dentro da sua vida. Prática da vida cristã.
enfim, é isso. É uma analogia da fé sem obras é morta, né? Uma fé sem obras, né? Fé não só no sentido de conhecimento do corpo da fé, mas também de conhecimento de Deus. É isso aí. Entendeu? Então, assim, e procura entender dessa maneira, né? A prática da fé, ela é uma forma de você conhecer melhor a Cristo. Você só vai conhecer certos aspectos da bondade, do amor e misericórdia de Deus pela prática. O Cristo vai se revelar, da misericórdia, vai se revelar quando você praticar a misericórdia. O Cristo do amor, ele vai se manifestar em você quando você praticar o amor. Na prática, esse Cristo ele vai estar presente. Também, não é só no conhecimento, na leitura, na meditação, eu já falou sobre isso, mas é na prática que o Cristo dessas virtudes ele vai estar presente na sua vida. Ok? Então, maturidade espiritual, a gente entende isso, que é a prática que nos leva, né, a um conhecimento maior de quem realmente Cristo é. Legal? E Paulo aparentemente deixa isso, Paulo e Pedro deixam isso bem claro. Né? Então, como eu disse, o nosso objetivo, né, maior é ser semelhante a Cristo através do conhecimento, mas também através da nossa prática. É praticando que nós vamos ser. Né? E nós somos predestinados a sermos semelhantes a Cristo. Romanos 8, 29, porque aqueles que antes conheceu, Calvinista agora se porque os que antes conheceu também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dos irmãos. Para quê? Nos predestinou. Porque aquele que antes conheceu nos predestinou para quê? Para sempre. Qual é o propósito de Deus no homem desde sempre, desde a eternidade, criação do mundo? É que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o seu propósito eterno. Qual o propósito eterno de Deus para o homem? Que sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o seu propósito. Né? 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho e somos transformados hoje de glória em glória na imagem do seu Filho. É um processo, né, como você costuma dizer, né, de transformação de dia a dia, para que, e esse é o ponto importante, essa é a notícia ruim da aula que vem, para que cada dia mais você seja menos você e mais parecido com Jesus. Cada dia mais você vai ser menos você e mais parecido com Jesus. Tá? Porque qualquer coisa diferente, semelhante a Cristo, provavelmente não vai entrar no céu. Porque o objetivo do Senhor é que nós sejamos semelhantes a Cristo e sermos transformados de glória em glória nele. Então, nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Cristo, nós somos transformados dia a dia, dessa maneira que eu acabei de falar, pelo conhecimento, pela meditação e pela prática, a sermos semelhantes a Cristo, mas também, né, como diria o Galvão Bueno, em definitivo na Globo, nós seremos semelhantes ao seu Filho. Amados, 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Ou seja, nós fomos predestinados para sermos semelhantes ao Filho. Somos transformados, semelhantes ao seu Filho, dia a dia, de glória em glória. E seremos semelhantes a ele na sua vida. Esse é o plano de Deus, ser semelhante a Cristo. Qual o objetivo da vida cristã? Repetindo isso toda hora, é ser semelhante a Cristo. O que eu estou fazendo aqui? Procurando ser semelhante a Cristo. Para que eu venho à igreja? Para aprender a palavra de Deus e ser semelhante a Cristo na minha vida diária. Ok? Dúvida? Não. Comentário? Não? Uma coisa que você falou lendo o texto de 2 Pedro, foi muito interessante, né, sobre essa questão da execução, da prática, né? Isso daí serve como, de repente, como um parâmetro para a gente, de repente, colocar como forma de execução, né? O tempo que eu tive com Deus a sós ali, no meu devocional,
E de que forma que eu vou pegar isso daqui que agora entrou na minha mente, no meu coração, para a vida? Sacou? E aí entra dentro desse versículo 8 aqui, né? Porque se as certas qualidades, né, que nós extraímos das Escrituras existirem, estiverem crescendo em nossas vidas, elas impedirão que nós, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejamos inoperantes, sabe? Então, eu vi muito ele fazendo aqui o devocional dele aqui agora, né? E estava pensando sobre isso também, né? O que eu estou aprendendo aqui agora? Não estou falando com você não, estou falando de mim, tá? O que eu aprendi com isso aqui agora? Ok, mas de que forma que isso se torna prático? De que forma que eu posso aplicar isso, por exemplo, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, né? Na sociedade de forma geral, sabe? Eu acho que é por aí, né? Eu não lembro o que você falou, mas você falou alguma coisa nesse sentido. Eu acho o seguinte, eu acho que, de novo, né, a gente perdeu, né, melhor, o problema do protestante é que a gente tenta ser muito diferente do católico. A gente acha que o protestantismo é o oposto do catolicismo. Obviamente a gente saiu do catolicismo, igreja romana, etc. Então a gente sempre associa muito ao catolicismo, né, a questão, olha só, ele ganha a salvação através da caridade, das coisas que ele faz, e a gente leva a coisa para um lado, do nosso lado, dizendo o seguinte, não importa, a fé é a salvação, se eu tiver fé está tudo certo. Então essa é uma interpretação errada. Né? Não estou dizendo que a gente acha que a gente ganha a salvação pelas coisas que a gente faz, como é o que o católico acha. Não é a nossa teologia. Entendeu? Mas a gente perdeu o aspecto importante que vida cristã é uma coisa que você pratica para si, para a sua família, para o seu próximo. Entendeu? A coisa mais importante que você tem que fazer para o seu próximo não é só pregar o evangelho para ele, é dar o pão para ele, é dar ajuda para ele, é gastar o seu tempo com ele, entendeu? É gastar o seu recurso com ele, é fazer caridade com ele, você praticar o amor pro próximo. Entendeu? E de novo, é na prática da piedade, do Cristo da piedade que se manifesta em você. É na prática do amor que o amor de Cristo vem para você. É na prática da misericórdia que o Cristo da misericórdia se manifesta para você. Então a gente esquece esse aspecto, a gente subjetivou muito a nossa fé, achando que a nossa fé é uma coisa que a gente sente. Esse é o problema hoje. A fé é o tipo de coisa que a gente sente. Se eu estou na igreja, eu sinto a presença de Deus, eu saio daqui bem. Né? Então a fé se tornou um negócio que a gente sente, não que a gente faz. Então esse é o problema aqui. Então o crente maduro, ele que não seja inativo nem infrutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor. A gente não se torna infrutífero se a gente não pratica a nossa fé. Porque é pela prática que a gente tem essas qualidades necessárias. Você ia falar? Justamente, as obras elas testificam a fé. Exatamente, o pastor falou, a fé sem obras é morta. Sim, né? É isso. A fé sem obras é morta. Você então, uma fonte infinita de alimento e vê os irmãos morrendo de fome e você não faz nada, né? Que justamente a palavra é infinita. Onde é que a gente é crente nisso? Logo, se não estamos tendo obras, em que nós estamos crendo? Exatamente. Então, assim, a discussão fé e obras é uma discussão interessante. A gente pode conversar isso em outro dia, mas assim, tenha em mente isso. Entendeu? As obras, elas são consequências naturais de uma fé verdadeira. As obras, elas são consequência natural de uma salvação eficaz. Elas são consequências da coisa, não são causas da coisa. Entendeu? Então as evidências de uma salvação efetiva, de uma vida frutífera, de uma maturidade espiritual, são as obras que você tem. Ou seja, como nós somos, segundo a palavra de Deus, como nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus? A gente ama os outros. A gente não ama os outros. Então assim, Felipe, ok, tem dificuldade de amar os outros. Tem dificuldade de, né, esse negócio de pessoa, tem muita dificuldade. Vai na força do ódio. Pratica. É isso, não tem outra. Você tem vontade de ler Bíblia todo dia? Eu não. Às vezes não consigo. Vai na força do ódio. Pratica. Faz força. Fica junto. Vai na célula sem querer. Vai fazer estudo com dor de cabeça. Vai na força do ódio. Mas é pela prática que você vai ter suas partes da necessidade. Se você não praticar, a coisa não vai acontecer. E essa acho que é a parte mais legal. Se você pratica a misericórdia e
esse Cristo da misericórdia, ele se mostra. Se você pratica o amor, o Cristo do amor, esse aspecto de Cristo, ele sai manifesta em você. Eu acho que isso é grande. Então, de novo, não é o católico. O católico, ele entende que pelas obras da caridade, ele ganha a salvação pelas práticas. Não é assim que a gente acredita. A gente acredita na salvação pela fé e pela graça somente. Mas, por outro lado, a nossa fé sem a obra é morta. A gente não está mostrando fé nenhuma. Se a gente não praticar a obra no sentido de graça, de amor, misericórdia e tudo mais. Natural, né? Então, deveria ser um movimento natural. Se me permite, Por favor, complemento, o esforço que a gente faz, ele não é um esforço humano, no sentido de você fazer isso pelas próprias forças, na minha visão. É o Espírito Santo que nos capacita, né, a viver aquilo que o fruto dele produz em nós. É lógico que existe nossa responsabilidade. Vou dar um exemplo meu. Eu tinha muita dificuldade de relacionar-se com pessoas também. E no meu feedback há 3 anos atrás na empresa, sempre o gestor falava: você precisa melhorar essa questão de equilíbrio emocional em relação com as pessoas. E aí Deus me colocou: você precisa fazer terapia, meu filho. Há 3 anos que eu estou em terapia. E o feedback que eu tive agora no todo aniversário de um funcionário, a gente se reúne, a gente criou o toró de elogios, onde aquele dia só vai falar bem da pessoa. E a primeiro testemunho de uma funcionária minha falou: Marcel, a sua flexibilidade, o seu cuidado conosco melhorou absurdamente. Existe um esforço nosso, mas essa capacidade de evoluirmos é o Espírito Santo. À medida que nos permitimos que o Espírito Santo nos conduza, ele nos dá capacidade de crescermos, né, nesses aspectos. Vamos nós, maturidade e imaturidade. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Alguém pode ler, por favor? Irmãos, não despude... É de 1 a 3, né? É, de 1 a 3. Irmãos, não despude falar como a espirituais, mas como a carnais, uma criança de Cristo. Deles leite, o alimento sólido, dele leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Esse é um sinal da imaturidade da igreja de Coríntios. Como é que Paulo, entre outras coisas, identificou a imaturidade daquela igreja, apesar dela manifestar todos os dons. A gente já falou sobre isso. Apesar dela manifestar todos os dons, um monte de dom, tudo para jeito, chamou essa igreja de carnal, imatura. Porque às vezes entre vós, o que ele classificou como carnais especificamente? Inveja, contendas e dissensões. Se numa comunidade de fé você tem inveja, você tem contenda e você tem dissensão, é uma igreja madura, é um corpo maduro. Né? Por quê? Né? Não aprendeu ainda o que é viver a vida de Cristo. Porque anda segundo o conceito dos homens, né? Tendo inveja. Né? Inveja é um sentimento péssimo, né? Porque cobiça, ele quer ter aquilo que você tem. Cobiça quer ter o que você tem. É uma coisa horrível você cobiçar. Né? Você olha aquilo e olha aquilo com cobiça. Né? Você quer e você olha para si, ele tem, eu não tenho, eu quero ter o que você tem. Então olha para você sempre que esse olhar de cobiça. Cobiça é um sentimento muito ruim. Mas inveja é pior. Porque inveja, ela não quer o que você tem. Ela não quer que você tenha o que você não tem. É pior ainda. Nessa igreja você tem inveja, brigas e dissensões. Você tem invejas, brigas e dissensões. Então, querido, é uma igreja matura. É uma igreja que, de novo, não teve as suas práticas exercitadas em amor, misericórdia, etc, de tal forma
que o caráter de Cristo fosse formado naquela comunidade, de tal forma que eles não tivessem vendas, soubessem resolver melhor as suas questões sem contendas e sem separações. Infelizmente, a igreja evangélica do Brasil, ela cresceu pelo menos tempo atrás por meio de divisões. Isso não necessariamente é uma coisa muito boa. Legal você ter igreja de tudo quanto é lado, mas cresce por divisões, cresce por brigas, cresce, isso não é legal. Erasmo de Roterdã, desde a reforma protestante, ele falou exatamente isso. Cara, isso não vai dar certo, esse negócio de reforma, vocês vão se separar, vai cada um interpretar a Bíblia do seu jeito. Ele estava certo. Não estava muito errado, ele estava meio certo. Quando ele criticou a reforma, ele falou exatamente isso. Ele não estava muito errado. A gente cresce. Uma das heranças do protestantismo, infelizmente, a gente cresce por divisões. E não são divisões do tipo, olha só, você tem um trabalho, mas eu tenho outro, então vamos na paz fazer trabalho diferente. Não, é brigas, isso não é legal. Longe de ser alguma coisa boa. Longe de ser. Então, isso mostra que nós somos imaturos. Nós somos crentes maduros em muitos aspectos. Tá? Isso é legal. Colossenses 1, 28 e 29, por favor. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para o sinal de uma maturidade cristã é a sabedoria, a capacidade de discernir o bem. Então, assim, o que a gente tem que pedir a Deus é sabedoria que não nega ninguém. Então, o sinal de maturidade é a sabedoria. Sabermos lidar com as contendas e tensões que existem dentro da nossa comunidade com sabedoria, lidar a vida com sabedoria, lidar com circunstâncias com sabedoria. A maturidade ela vem da perspectiva correta de quem é Cristo. Isso é top de top. Maturidade começa quando você entende corretamente, primeiro de tudo, quem é Jesus. A gente não tem que nos tornar semelhante a Cristo, a gente precisa procurar entender ou botar num frame correto quem é Jesus. Quem é Jesus? Exatamente. Colossenses 1, de 15 a 20. Tá? Leia bem, leia com calma e leia devagar. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam protestantes. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Esse é Cristo. Ok? Esse é Cristo. Então, se a gente entende primeiro quem é Cristo, que é dele, por ele e para ele, existe em ele nada que foi feito se fez, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o Cristo. Então, se a gente entende corretamente quem é Cristo, a gente parte aí para ter um bom ponto de partida para ter a maturidade. A nossa vida de maturidade depende da perspectiva correta de quem é Cristo. Porque é temor do Senhor no princípio da sabedoria. Temor do Senhor no princípio da sabedoria, exatamente. Então, se a gente não sabe quem é Jesus, a gente acha que Jesus é o nosso gênio da lâmpada, a gente não vai ter uma maturidade espiritual. A gente precisa saber exatamente quem Cristo é e partir daí. Tá? Então, meditem nesse texto, que é importante. Chamada maturidade dos Hebreus 5, 12 a 14. Embora, a essa altura, já devesse ser mestres, a questão do tempo, né? Já rolou tempo fazendo aula, vocês até hoje não estão nessa, né? Já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. A gente vai ficar falando aí de batismo, de arrependimento, durante muito tempo a gente vai avançar. A gente vai, né?
sólida é para adultos, os quais, pelo exercício constante de capacitaram para discernir tanto bem quanto mal. Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tem alguns itens aqui, né, que nós entendemos aqui como maturidade cristã. A gente poderia falar um monte de coisa. Eu vou botar alguns aqui. Né? Agora eu vi que está quente pra caramba, tem que aumentar essa lei. Né? Já fui jovem para essas coisas. Então, maturidade. Primeiro de tudo, como se caracteriza um cristão maduro? Sendo bem prático. Segurança de fé sobre as circunstâncias. Segurança de fé sobre as circunstâncias. Define o cristão maduro de um cristão imaturo. A maneira como você encara as circunstâncias da vida. Está dando tudo errado. Aí assim, a gente começa. Foi o diabo que está atacando a minha vida. Jesus não é. Olha só, Deus me abandonou, porque está acontecendo isso e isso. Maturidade cristã é a maneira, é a sua segurança de fé sobre todas as circunstâncias da vida. Um outro ponto é discernir o certo e o errado. Um cristão maduro vê uma coisa, irmão, isso está errado. Está errado, irmão. A Bíblia fala assim, Jesus Cristo, faz comigo não. Isso está errado. Né? Vou embora aqui, porque isso está errado. Você discernir, acho que o bem e o mal. Você olhar uma pessoa tomando uma atitude, ou você ser tentado com uma atitude, isso está errado. Discernir o bem e o mal. Uma pessoa madura sabe discernir o bem e o mal, certo e correto. Uma pessoa madura é a capacidade de perdoar. Bem-vindo ao doideiro. Né? Capacidade de perdoar. Uma pessoa madura entende que perdão é um aspecto essencial da nossa fé. Porque falta de perdão, ela é escravidão. Falta de perdão, às vezes, revela em nós a imaturidade do orgulho. Então, um cristão maduro entende a necessidade do perdão. Porque ele entende que qualquer coisa, que qualquer pessoa possa ter feito contra mim, não é pior do que aquilo que eu sou. O cristão maduro entende isso. E a gente tem que, perdão, a gente tem que